Você dormiu bem? Acordou bem disposto? Se a resposta for sim, você é um felizardo. Sabe que muita gente na terceira idade tem sono leve, noites mal dormidas e muitos dependem de medicamentos para conseguir pegar no sono. Aqui no estúdio eu recebo o médico do Hospital Pedro Ernesto, Dr. Lucas Lemes, especialista em distúrbio do sono. Bom dia, Dr. Lucas. Bom dia, como vamos? Dr. Lucas, na terceira idade muitas pessoas têm dificuldade para dormir, ronco, insônia. Como é que isso funciona? É mais frequente, os distúrbios do sono são mais frequentes numa faixa etária mais avançada. Tem muita gente que tem o distúrbio já desde o início, mas ronco e apneia e principalmente insônia são bem mais frequentes numa faixa mais idosa, né? A pessoa mais idosa. É verdade que o idoso dorme menos? Isso tem algum problema para a saúde, doutor? Então, é verdade. Na prática, a gente tem que imaginar e entender para que serve o sono. O sono serve para a gente, não é só descansar. Existem todas umas funções cerebrais que são determinadas e normalizadas durante o sono. O idoso já tem um cérebro maduro, é diferente daquele recém-nascido que dorme e mama, quer dizer, ele dorme o dia inteiro, porque o cérebro dele está em desenvolvimento. Uma das funções do sono é desenvolver essa formação do cérebro. E o idoso, então, precisa de menos quantidade de horas para dormir. E isso é um problema, porque às vezes se confunde um pouco a insônia com uma menor necessidade de sono que a pessoa vai ter. Então o que existe é uma confusão. O idoso tem uma menor necessidade de sono. Isso. É claro que alguns idosos e pessoas de faixa etária média têm também insônia. Insônia está muito vinculado a distúrbios emocionais, ansiedade, depressão. Tem várias formas de insônia, várias formas de tratar. Inclusive os remédios podem até ser usados, mas na maioria das vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o remédio para dormir, porque ele pode fazer mais mal do que bem. Mas na prática, então, a gente tem que determinar especificamente as causas da insônia. Mas muita gente não tem insônia, tem simplesmente uma necessidade pequena de horas. Assim, na prática, tem pessoas jovens que podem dormir 4, 5 horas e está muito bem. A pessoa nasce assim, ninguém muda. Mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que na sociedade hoje em dia meio que não se integram, porque elas precisam de 10 horas para descansar, e aí vira um problema. Né? Entendi. Doutor Lucas, tem muitas mulheres que reclamam do ronco do marido. Quando a pessoa ronca, alguma coisa está errada? O ronco é um sinal de alerta importantíssimo, porque se for somente ronco, aquele barulho, aquela vibração, você não tem grandes alterações em termos de saúde. Mas é muito frequente o ronco estar associado à apneia do sono. A apneia é uma parada da respiração enquanto a gente dorme. E essa apneia, na atualidade, está vinculada a hipertensão, doenças cardíacas, diabetes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma doença, a gente tem que considerar isso uma doença e tem que ser tratada, né, a apneia. Tem que ser tratada. Você de casa, nós estamos no Rio Melhor Idade. Hoje um programa muito importante. Já falamos sobre as eleições e agora sobre as doenças do sono. Você dorme bem? Não está dormindo bem? Fique com a gente, 7917 1114. Vamos assistir agora a Graziela, uma telespectadora do nosso programa. Já tem uns 4, 5 anos que eu só durmo com calmante. Tomava Rivotril, aí depois não estava me fazendo bem, agora eu estou tomando diazepam. Aí tomo diazepam de 5, mas às vezes o de 5 eu tenho que tomar 10 miligramas. Às vezes eu tomo a metade, mas se tem um barulho, uma coisa, eu acordo, eu tenho que ir lá e tomar outra metade para conseguir dormir. Olha, veio da época que eu fiquei viúva, né? Passei por dificuldades, né? Eu fiquei com um filho adolescente, né? Meu filho mais velho estava em faculdade e fazia outras coisas, músicas, e ele teve que parar. Então isso me abalou um pouco, que eu ainda sou assim muito deprimida. Tanto que eu fui para a UNAIT, meu filho mais velho vai para a UNAIT porque por causa do contato com pessoas, de fato eu melhorei muito, mas ainda tem muito que melhorar. Doutor, o depoimento da Graziela, então, diz que o uso de medicamentos pode ser pior do que não usá-los. É isso? Pode ser pior ao longo do tempo? Pode. Na prática, o medicamento ele pode ter um uso pontual. Depende de um período de mais estresse ou de algum problema familiar, financeiro. Aí você pode usar um remedinho para dormir, vamos dizer assim. Só que isso tem que acabar depois de algum tempo. O uso continuado e prolongado de remédios tende a piorar, inclusive, a qualidade do sono, porque quando a gente usa remédio, a gente às vezes não aprofunda o sono. O remédio não deixa a gente chegar na fase do que a gente chama de sono reparador. Então é aquela coisa, você dorme, mas não descansa, não adianta nada.
acostumada a dormir sobre uso de alguns remédios. E alguns remédios podem fazer mal mesmo, porque vai havendo uma necessidade de aumentar-se dose, o idoso às vezes se esquece de que já tomou o remédio, coisas desse tipo, acorda no meio da noite, toma o remédio e esquece que tomou e vai tomando. Então, tem muitos problemas que estão associados a esse uso abusivo de medicação. Na maioria das vezes dos casos de insônia, a gente tem que tratar a causa da insônia. E, eventualmente, são fatores psicológicos, uma ansiedade, uma depressão. A ansiedade normalmente causa uma insônia no início da noite. A depressão, a insônia é diferente, ela ocorre no meio da madrugada. A pessoa acorda acesa, 2, 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico específico e tratar o problema, né? Tem que tratar o problema. Agora nós temos o vídeo da Angélica. Parece que o caso da Angélica é o contrário da Graziela. Vamos dar uma olhada? Olha, meus problemas começaram desde a minha adolescência. Eu me formei, eu dava aula à noite, à tarde e à noite. E eu chegava em casa mais ou menos 11h30 da noite, até que fosse escovar os dentes, tomar um copo de leite, já era 00:30. Então, eu aprendi a dormir tarde. Só que depois que eu me aposentei, que eu me tornei um pouquinho com mais idade, inverteu. Eu se deitar mais ou menos umas 10 horas, eu durmo até 00:00, 00:30, no máximo 1 hora. Aí, balbal o sono. Eu não tomo remédio, eu procuro relaxar, eu procuro, uma TV a cabo, procurar pesquisar um filme relaxante, não um filme de violência, procuro um livro bom. Mas mesmo assim, às vezes dá um cochilinho, mas esse cochilinho, mais ou menos, como diz na moda mineira, é de uns 10 minutos. Eu já me acostumei. E no dia seguinte eu estou trabalhando e o interessante, eu não sinto sono durante o dia. Eu acho que o remédio, um tranquilizante, um relaxante, eu tenho medo de viciar. E como eu tenho uma saúde muito boa, eu vivo a minha vida assim, sou feliz, participo de tudo, eu não me sinto mal, eu até agora não tomei remédio. E procuro, daqui por diante, também não tomar. Vou procurar dormir um pouco mais, né? Porque a gente tem que ter 8 horas de sono. Mas eu estou vivendo com as minhas 4 horas, 3 horas e vivendo bem. Doutor Lucas, nesse caso, então, é melhor ficar sem medicamento. Isso, é muito interessante o depoimento dela, porque tem algumas coisas que a gente pode comentar. Primeiro que ela dormia muito tarde, na idade jovem, e é frequente o adolescente e o adulto jovem querer sempre dormir mais tarde. Mas quando a gente fica mais idoso, a gente tende a cada vez dormir mais cedo. Isso é biológico, isso é do organismo da pessoa. A necessidade, provavelmente, de horas que ela já tinha no passado já era pequena, mas com o avançar da idade, cada vez vai se tendendo, então, a dormir menos. E ela nota que ela não tem sonolência durante o dia, ela está muito bem no dia seguinte, é porque ela não precisa de 8 horas como ela acha que precisa. Ela pode dormir suas 4, 5 horas e está muito bem, e vai viver a vida. O problema é que tem que arranjar o que fazer, né? Porque o idoso, na verdade, ele é um privilegiado, porque ele ganha mais tempo para fazer as coisas, mas tem que ocupar a mente, e aí tem que ir para o NAT, vai fazer alguma coisa. Então, assim, na prática, esses componentes de como lidar com o problema é que tem que ser bem entendidos, porque senão você começa a tomar um remédio para uma pessoa que não tem a menor necessidade, que é o caso dela. Você que mudou agora de canal, estamos no Rio Melhor Idade. Ligue para nós, 7917-1114. Estamos falando sobre os distúrbios do sono. Doutor Lucas, é verdade que o refrigerante e o café fazem mal? A cafeína, na verdade, é excitante. Então, assim, as pessoas, na hora que vão dormir, deveriam, muitas vezes, evitar tomar estimulantes. É café, chá, chocolate. Muita gente, até com um chocolatezinho, já tem uma tendência para não conseguir pegar no sono. E tem o inverso, o tal do leite quente, aquele copo de leite morno, que é a receita da vovó, funciona realmente. Existe uma liberação de substâncias naquele leite que agem dentro do cérebro, facilitando a gente pegar no sono. Então, efetivamente, isso não é um mito, não. Existem algumas pessoas que têm uma tendência para ter um sono prejudicado por algumas Pode tomar o café depois de 6 horas da tarde? Tem que evitar mesmo. Algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu tomo e não tenho o menor problema. Conheço muita gente que toma café depois do jantar e não há o menor problema. Mas as pessoas que têm tendência a ser insones, ou uma sensibilidade maior à cafeína, ou outros estimulantes, xantinas, que é o caso do chá, a gente tem que tomar cuidado. Eu também não tenho nenhum problema. Eu não durmo sem tomar ou não durmo sem tomar. Então não tem nenhum não problema. Faz diferença. Para aquelas pessoas que acordam no meio da noite, perdem o sono, que conselho o senhor dá? Olha, o ideal, primeiro, é sair da cama.
porque a tendência da pessoa ficar fritando na cama, rodando de um lado para o outro, isso só tende a piorar a insônia. As pessoas vão ficando mais nervosas, mais nervosas. Então vai arrumar alguma coisa para fazer. Hoje em dia a televisão é 24 horas, então vai assistir um filme, vai ler um livro, mas saia do quarto. O ideal é sair do quarto. E o quarto de sono também, onde a gente dorme, deveria não ter televisão, não ter computador. Essas coisas todas da vida moderna atrapalham. Tudo errado. Está tudo errado. A gente tem uma tendência para trabalhar, às vezes, no quarto, para comer no quarto. Isso é errado. O quarto tem que ser associado ao ambiente de sono. Então, quando desperta à noite, saia do quarto, vai dar uma andada na sala, vai comer alguma coisa, eventualmente, fazer um lanche, coisas desse tipo. Qual o tratamento indicado, doutor Lucas, para quem tem algum distúrbio do sono? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, e o diagnóstico é fundamental fazer um exame chamado polissonografia. Esse exame ele determina se a pessoa ronca, e se ronca tem apneia, porque é diferente o tratamento, determina se a pessoa está com insônia, e essa insônia está prejudicando a entrada no sono profundo, as fases de sonhos. Então, a gente observa tudo isso nessa avaliação noturna. O exame é feito fora de casa, num laboratório de sono, e aí, na medida em que você faça esse diagnóstico, o tratamento é para cada caso especificamente individualizado. É difícil da gente dar uma receita geral, né? Mas o ideal é procure sempre um especialista. Um especialista. Para saber qual tratamento você vai ter que fazer. Exatamente. Para não papar mosca e começar a ter um prejuízo sobre a saúde. Porque exatamente. É fundamental dormir bem. Obrigado, doutor Lucas. Você de casa, hoje é domingo, dia 7 de outubro, dia da eleição. Não deixe de exercer a sua cidadania. Mas antes disso, antes de sair de casa correndo para votar, ligue para nós, 7917 1114. Você vai concorrer a um lindo buquê da Camélia Flores. 7917 1114. Enquanto você, semana que vem. Muito obrigado. Programa Rio Melhor Idade.